Salve, galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Eu sou o Castanhari e hoje o vídeo está recheado de novidades do mundo tech. Preparem-se, porque o que eu tenho para contar hoje vai explodir a cabeça de vocês. A gente vai mergulhar fundo em uma revolução que está acontecendo agora, debaixo dos nossos narizes. Desde a Microsoft, que finalmente parece ter ouvido nossas preces e está criando um Windows exclusivo para gamers, até a Asus, que chegou chutando a porta com o ROG Ally, um portátil que promete ser o pesadelo do Steam Deck. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e cada uma dessas notícias tem o potencial de mudar completamente a forma como a gente joga, trabalha e vive. A gente não para por aí não. Vamos falar de um portátil que traz de volta o 3D sem óculos, mas de um jeito que você nunca viu. Vamos conhecer um power bank que recarrega numa velocidade absurda e um laptop gamer modular que pode ser o futuro da sustentabilidade no mundo do hardware. E claro, não poderíamos deixar de fora as gigantes, a SpaceX e seus desafios com o Starship, o Google transformando o Translate em um professor de idiomas particular e a Nvidia, que simplesmente decidiu criar o cérebro dos robôs do futuro. É uma verdadeira avalanche de inovação, uma prova de que o futuro que a gente via nos filmes de ficção científica está batendo na nossa porta. Então, se você é como eu, um apaixonado por tecnologia, que fica ansioso com cada novo lançamento e adora entender o impacto que essas criações têm no nosso mundo, você está no lugar certo. Pega a sua cadeira gamer, ajeita o fone de ouvido, porque a jornada vai ser intensa e cheia de informações incríveis. Então já se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos começar com uma notícia que parece um sonho se tornando realidade para qualquer pessoa que já tentou otimizar o PC para rodar aquele jogo pesado. A Microsoft, depois de décadas, parece que finalmente entendeu o recado. Estão surgindo cada vez mais fortes os rumores e vazamentos de que a empresa está desenvolvendo uma versão do Windows totalmente focada em games. Isso não é só um modo jogo que desativa algumas notificações, não. Estamos falando de um sistema operacional repensado do zero para extrair até a última gota de desempenho do seu hardware. Imagine uma interface limpa, inspirada diretamente no dashboard do Xbox, sem todos aqueles processos e serviços rodando em segundo plano e consumindo memória RAM e processamento que deveriam estar no seu jogo. A ideia é criar um ambiente que seja, em essência, um console dentro do seu PC. O boot seria mais rápido, o acesso aos seus jogos seria instantâneo e toda a otimização seria voltada para diminuir a latência e aumentar a taxa de quadros. Pensem na integração perfeita com o ecossistema Xbox, Game Pass, seus amigos, suas conquistas, tudo ali, de forma nativa e fluida. Isso eliminaria a necessidade de vários launchers e aplicativos de terceiros que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. É a Microsoft jogando em casa, usando a expertise que ela tem com os consoles para finalmente dar aos jogadores de PC a experiência que eles merecem. Uma experiência sem gargalos e sem distrações. O mais interessante é que essa nova versão do Windows não seria apenas para desktops parrudos. Há uma forte indicação de que o foco principal dessa otimização seria para os novos computadores portáteis, como o Steam Deck e, como vamos ver a seguir, o ROG Ally. A Microsoft viu um mercado gigantesco surgindo e não quer ficar de fora. Um Windows leve, rápido e otimizado para telas menores e hardware mais compacto seria a arma secreta para dominar esse segmento. A ideia é que ele seja tão eficiente quanto o SteamOS, mas com a vantagem de ter a compatibilidade com todo o universo de jogos de PC e, claro, o Game Pass. A previsão é que essa revolução chegue com a próxima grande atualização do Windows, talvez uma versão do Windows 12, lá para 2025 ou 2026. Parece longe, mas o desenvolvimento de um sistema operacional é algo complexo e demorado. O importante é que a semente foi plantada.
A Microsoft está ouvindo a comunidade e investindo pesado para criar o que pode ser o sistema operacional definitivo para os gamers. Se eles acertarem a mão, isso pode mudar para sempre a forma como jogamos no PC, tornando a plataforma ainda mais poderosa e acessível para todo mundo. E falando em portáteis, a calmaria no reinado do Steam Deck acabou. A Asus, através da sua divisão Republic of Gamers, a ROG, chegou com os 2 pés na porta e lançou o ROG Ally. E olha, ele não veio para brincar. Desde o primeiro momento, fica claro que a Asus estudou o mercado, viu o que o Steam Deck fazia bem e onde ele poderia melhorar, e atacou precisamente nesses pontos. O design é mais moderno, a ergonomia parece fantástica, e por dentro, a máquina é um verdadeiro monstro. É a concorrência que a gente precisava para fazer esse mercado evoluir ainda mais rápido. E quem ganha com isso somos nós, os jogadores. O coração da fera é um processador customizado da AMD, o Ryzen Z1 Extreme. Esse chip foi desenhado especificamente para jogos em portáteis, e os primeiros benchmarks são impressionantes. Ele promete entregar um desempenho significativamente superior ao do Steam Deck, especialmente em resoluções mais altas. E por falar em resolução, a tela do ROG Ally é outro show, à parte um painel Full HD 1080p, com uma taxa de atualização de 120 Hz. Isso significa imagens mais nítidas e uma fluidez nos movimentos que o portátil da Valve simplesmente não consegue entregar. É um salto de qualidade visível, que coloca a experiência de jogar no Ally mais próxima de um monitor gamer de alta performance. Mas o grande diferencial, e a grande aposta da Asus, é o sistema operacional. Ao contrário do SteamOS, que é baseado em Linux, o ROG Ally vem com o Windows 11 de fábrica. Isso resolve de uma vez por todas o problema de compatibilidade. Qualquer jogo que roda no seu PC vai rodar no Ally. E o mais importante, integração total e nativa com o Game Pass. A Microsoft e a Asus trabalharam juntas nisso, e o portátil já vem com meses de assinatura do serviço. Isso abre um catálogo com centenas de jogos de altíssima qualidade logo de cara. Uma vantagem competitiva gigantesca. A Asus ainda criou uma interface própria, o Armoury Crate, para facilitar a navegação e o lançamento dos jogos, tentando unir o melhor dos dois mundos, a versatilidade do Windows com a simplicidade de uma interface de console. E o golpe final? O preço. A Asus conseguiu posicionar o ROG Ally de forma extremamente competitiva. Ele é um pouco mais caro que o modelo mais top do Steam Deck, mas a diferença de hardware e de recursos justifica cada centavo. A mensagem é clara. A Asus não quer ser só uma alternativa. Ela quer ser a melhor opção. O ROG Ally tem tudo para ser um sucesso estrondoso e forçar a Valve a se mexer, acelerando o lançamento de um possível Steam Deck 2. A guerra dos portáteis começou para valer, e eu mal posso esperar para ver os próximos capítulos dessa batalha épica. Lembram da febre do 3D? TVs, cinemas e até um certo portátil da Nintendo tentaram nos convencer de que o futuro era ver tudo saltando da tela. A tecnologia era promissora, mas a necessidade de óculos e os efeitos colaterais, como dor de cabeça, acabaram esfriando o entusiasmo. Pois bem, preparem-se para uma reviravolta. Uma nova empresa chamada Absolute está trazendo o 3D de volta, mas de uma forma que promete resolver todos os problemas do passado. Eles anunciaram o Absolute 3D One, um console portátil que usa uma tecnologia de ponta para criar um efeito 3D estereoscópico, sem a necessidade de nenhum tipo de óculos. O segredo está na combinação de uma tela lenticular especial com um sistema avançado de rastreamento ocular. Câmeras infravermelhas no aparelho monitoram constantemente a posição dos seus olhos e ajustam a imagem em tempo real para que o efeito 3D seja sempre perfeito, não importa o ângulo que você esteja olhando. Isso elimina o sweet spot limitado que existia nas tecnologias antigas e reduz drasticamente o cansaço visual.
A ideia é oferecer uma imersão que nenhum outro portátil consegue, fazendo com que os mundos dos jogos realmente ganhem profundidade e vida diante dos seus olhos. É quase como ter um pequeno holograma nas suas mãos. Mas não é só de 3D que vive o Absolute 3D One. O hardware por baixo do capô também promete ser potente. Embora os detalhes completos ainda não tenham sido revelados, a empresa garante que ele terá poder de fogo suficiente para rodar jogos de Android e emulação de consoles mais antigos com tranquilidade, além de ser otimizado para serviços de streaming de jogos como o GeForce Now e o Xbox Cloud Gaming. O design é elegante, lembrando um pouco o Nintendo Switch Lite, mas com uma pegada mais premium. A promessa é de um aparelho versátil, que serve tanto para os entusiastas da tecnologia 3D, quanto para quem busca um bom portátil para jogos na nuvem e emulação. O lançamento está previsto para outubro de 2025, então ainda temos um tempo de espera pela frente. No entanto, o conceito é tão inovador que já está gerando um burburinho enorme na comunidade. Se a Absolute conseguir entregar tudo o que está prometendo, o 3D One pode não ser apenas um produto de nicho, mas sim o pioneiro de uma nova tendência no mercado de portáteis. A possibilidade de revisitar jogos clássicos com uma nova dimensão de profundidade ou de experimentar títulos novos, pensados para essa tecnologia, é algo realmente empolgante. O 3D pode ter tido um começo difícil, mas talvez, só talvez, sua redenção esteja a caminho. Agora vamos falar de um problema que todo mundo que vive conectado enfrenta: a bateria. Seja do celular, do notebook, do fone de ouvido ou do seu novo portátil gamer, uma hora ela acaba. E geralmente acaba no pior momento possível. A empresa EcoFlow, conhecida por suas soluções de energia portáteis, parece ter encontrado uma solução quase mágica para isso. Eles lançaram o Rapid Pro, um power bank que não é só mais um no mercado. Ele redefine o conceito de velocidade de recarga. Imagine ter uma bateria gigantesca de 99 Wh, que é o máximo permitido para levar em voos comerciais, e conseguir recarregá-la de 0 a 100% em apenas 20 minutos. Sim, você não ouviu errado. 20 minutos. Enquanto a maioria dos powerbanks de alta capacidade leva horas e horas para recarregar, o Rapid Pro faz isso no tempo de você tomar um café. Isso é possível graças a uma tecnologia de carregamento ultra rápido que a EcoFlow desenvolveu, permitindo que ele receba uma quantidade enorme de energia de forma segura e eficiente. Para o usuário, isso significa o fim daquela ansiedade de ter que deixar o power bank na tomada a noite inteira antes de uma viagem. Você pode simplesmente conectá-lo enquanto se arruma, e quando estiver pronto para sair, ele também estará. É uma mudança de paradigma na forma como gerenciamos nossa energia. Além da velocidade de recarga absurda, o Rapid Pro é um canivete suíço de conexões. Ele vem com múltiplas portas, USB-C e USB-A, capazes de carregar vários dispositivos ao mesmo tempo e em alta velocidade. Ele pode, por exemplo, carregar seu MacBook Pro, seu celular e seu fone de ouvido simultaneamente, sem engasgar. A EcoFlow também adicionou conectividade inteligente. Através de um aplicativo no celular, você pode monitorar o status da bateria, ver quais portas estão em uso e até mesmo otimizar o carregamento para prolongar a vida útil das células de energia. É um nível de controle e informação que não vemos em produtos concorrentes. Apesar da capacidade enorme, o design foi pensado para a portabilidade. Ele é compacto e relativamente leve, considerando a quantidade de energia que armazena. A EcoFlow conseguiu um equilíbrio impressionante entre potência e praticidade. O Rapid Pro não é apenas um acessório, é uma ferramenta essencial para nômades digitais, fotógrafos, gamers ou qualquer pessoa que dependa de seus aparelhos eletrônicos ao longo do dia. É a liberdade de nunca mais ter que procurar desesperadamente por uma tomada. A EcoFlow não lançou apenas um power bank, ela lançou a paz de espírito em forma de bateria.
Sustentabilidade e hardware de alta performance nem sempre andam de mãos dadas. O mundo dos games, em particular, é conhecido pelo ciclo rápido de atualizações, onde a placa de vídeo que você comprou no ano passado já parece obsoleta. Isso gera uma quantidade enorme de lixo eletrônico. Mas e se houvesse uma maneira diferente? A empresa Framework, que já vinha fazendo barulho com seus laptops modulares e fáceis de reparar, decidiu entrar de cabeça no mundo gamer. Eles lançaram o Framework Laptop 16, um notebook gamer que não só permite trocar memória e armazenamento, mas também a peça mais importante de todas, a placa de vídeo. O conceito é brilhante e, ao mesmo tempo, incrivelmente desafiador. A Framework criou um módulo de expansão na parte traseira do laptop, onde a GPU dedicada se encaixa. Quando uma nova geração de placas de vídeo for lançada, em vez de comprar um laptop inteiramente novo, você poderá simplesmente comprar o novo módulo de GPU e trocá-lo em casa, com algumas ferramentas simples. Isso não só economiza um dinheiro considerável a longo prazo, como também é uma vitória gigantesca para o meio ambiente. É o fim do laptop descartável. A Framework está nos dando o poder de evoluir nossa máquina peça por peça, assim como fazemos com os desktops. Para que essa ideia maluca desse certo, eles precisavam do apoio das gigantes do setor. E conseguiram. A NVIDIA, a maior fabricante de GPUs do mundo, deu sua bênção ao projeto. O primeiro módulo de GPU disponível para o Framework Laptop 16 é baseado na arquitetura da NVIDIA, o que garante acesso a todas as tecnologias mais recentes, como DLSS e Ray Tracing. Essa parceria é um selo de aprovação importantíssimo, mostrando que a indústria está começando a enxergar o valor da modularidade e da sustentabilidade. É um sinal de que o futuro pode ser menos sobre vender produtos novos e mais sobre oferecer atualizações inteligentes. Além da GPU trocável, todo o resto do laptop segue a filosofia da Framework. O teclado, o touchpad, as portas de conexão, tudo pode ser personalizado e substituído. Você quer mais portas USB-C? Troque o módulo. Prefere um teclado numérico? Existe um módulo para isso. É o nível máximo de personalização e longevidade. O Framework Laptop 16 pode não ser o notebook gamer mais fino ou mais leve do mercado, mas ele compensa isso com uma proposta de valor que é simplesmente imbatível. Ele representa uma mudança de mentalidade, um futuro onde somos donos do nosso hardware de verdade, com o direito de consertar, atualizar e adaptar nossos aparelhos às nossas necessidades. Saindo um pouco do nosso planeta, vamos falar de uma das empreitadas mais ambiciosas da história da humanidade, o foguete Starship, da SpaceX. Cada teste, cada voo, é acompanhado por milhões de pessoas ao redor do mundo, porque o sucesso desse projeto é a chave para o nosso futuro interplanetário, incluindo o retorno à Lua e a eventual colonização de Marte. No entanto, como em todo projeto de engenharia dessa magnitude, os percalços são inevitáveis. Recentemente, a SpaceX enfrentou mais um adiamento de um voo de teste orbital, desta vez por conta de um problema técnico em um dos atuadores das aletas do foguete. Para quem não é familiarizado, as aletas do Starship são cruciais para o controle do foguete durante a reentrada na atmosfera. Elas funcionam de forma parecida com os flaps de um avião, e os atuadores são os motores que as movimentam. Uma falha em um desses componentes poderia ser catastrófica, levando à perda total do veículo. Por isso, a decisão da SpaceX de adiar o lançamento, por mais frustrante que seja para nós que estamos assistindo, é a decisão correta e mais responsável. Em um projeto onde cada detalhe custa milhões de dólares e anos de trabalho, a filosofia do "é melhor prevenir do que remediar" é lei. Esses adiamentos e falhas fazem parte do processo de desenvolvimento iterativo da SpaceX, que é muito diferente do método tradicional da NASA. Em vez de passar anos testando cada componente em simulações, a SpaceX constrói,
voa, explode, aprende com os dados e constrói uma versão melhor. É um ciclo rápido e, por vezes, brutal, mas que tem se mostrado incrivelmente eficaz para acelerar a inovação. Cada problema técnico, como o do atuador, é uma lição valiosa que torna o próximo voo mais seguro e confiável. É um lembrete de que a exploração espacial é incrivelmente difícil e que estamos testemunhando a ciência sendo feita em tempo real, com todos os seus triunfos e contratempos. A importância do Starship não pode ser subestimada. A NASA está contando com uma versão modificada dele, o Starship HLS, para pousar seus astronautas na Lua no programa Artemis. Portanto, cada atraso no desenvolvimento do Starship tem um efeito cascata em todo o cronograma da exploração espacial. Apesar dos desafios, o progresso que a SpaceX fez em poucos anos é nada menos que espetacular. Ver um foguete de 120 metros de altura, o maior já construído, sendo montado e testado em Boca Chica, no Texas, é como assistir à história sendo escrita. E mesmo com os adiamentos, a pergunta não é se o Starship vai chegar à órbita, mas quando. Quem nunca usou o Google Tradutor para decifrar uma frase em outro idioma ou para se virar em uma viagem internacional? Por anos, ele foi uma ferramenta de tradução útil, mas limitada. Agora, o Google está transformando completamente o Translate, elevando-o de um simples dicionário digital para uma plataforma completa de aprendizado de idiomas, impulsionada por inteligência artificial. A ideia não é mais apenas te dar a tradução literal, mas te ensinar de verdade a entender, falar e pensar em uma nova língua. É como ter um tutor particular no seu bolso, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A grande mudança está na forma como a IA é utilizada. O novo Google Translate vai além da tradução palavra por palavra. Ele agora oferece explicações contextuais, sinônimos, exemplos de uso em frases do dia a dia e até mesmo nuances culturais por trás de certas expressões. Imagine que você traduz uma gíria. Em vez de uma tradução estranha, o app vai te explicar o que ela significa, em que situações usá-la e qual o seu equivalente na sua língua nativa. Essa profundidade transforma a experiência de aprendizado, tornando-a muito mais rica e eficaz do que simplesmente decorar vocabulário. Uma das funcionalidades mais incríveis é a introdução de exercícios personalizados. Com base nas suas traduções e buscas, a IA do Google vai identificar seus pontos fracos e criar pequenos testes e desafios para te ajudar a melhorar. Se você erra muito a conjugação de um verbo, o app vai te apresentar mais exercícios sobre aquele verbo. Se você tem dificuldade com preposições, ele vai focar nisso. Essa personalização é algo que, até pouco tempo, só seria possível com um professor humano. O Google está democratizando o acesso a um método de ensino adaptativo e inteligente. E claro, o Google está expandindo massivamente o número de idiomas suportados, com foco especial em línguas menos comuns e dialetos regionais, muitos dos quais não possuem muitos recursos de aprendizado disponíveis online. A visão do Google é clara: quebrar as barreiras de comunicação e tornar o conhecimento de novas culturas acessível a todos. O Google Translate está deixando de ser uma ferramenta reativa, que você usa quando tem uma dúvida, para se tornar uma plataforma proativa de educação, que te acompanha e te guia na sua jornada para se tornar fluente em um novo idioma. É uma revolução silenciosa, mas com um impacto global gigantesco. Para fechar nosso tour pelas revoluções tecnológicas de hoje, vamos falar da NVIDIA. E não é sobre uma nova placa de vídeo para rodar Crysis. É sobre algo muito maior, algo que vai ser a base para a próxima geração de inteligência artificial. A NVIDIA anunciou o Jetson Thor, um novo computador em módulo que está sendo chamado de o cérebro dos robôs e veículos autônomos. Se você acha que a IA já é impressionante hoje, espere para ver o que será possível com esse tipo de hardware.
O Jetson Thor não é uma evolução, é um salto quântico em capacidade de processamento para IA. O segredo do Jetson Thor está na sua arquitetura, a mesma Blackwell, que equipa os supercomputadores mais poderosos da NVIDIA. Isso significa que ele consegue realizar uma quantidade de cálculos por segundo que era impensável para um dispositivo de seu tamanho e consumo de energia até pouco tempo atrás. Estamos falando de trilhões de operações por segundo, dedicadas especificamente para rodar modelos complexos de IA, como os grandes modelos de linguagem e os sistemas de visão computacional. É o poder de um data center em um chip que cabe na palma da sua mão. Mas o que isso significa na prática? Para os veículos autônomos, significa um nível de percepção e tomada de decisão muito mais rápido e confiável. O carro poderá processar informações de dezenas de sensores, câmeras, radares, lidars, simultaneamente, entender o ambiente ao seu redor com uma precisão incrível e reagir a imprevistos em uma fração de segundo. Para a robótica, as possibilidades são ainda mais vastas. Robôs em fábricas, hospitais ou até mesmo em nossas casas poderão interagir com o mundo de forma muito mais natural e inteligente. Eles poderão entender comandos de voz complexos, manipular objetos com destreza e aprender novas tarefas, apenas observando um humano. O Jetson Thor é uma plataforma que vai permitir que desenvolvedores e empresas criem a próxima onda de aplicações de IA, generativa e robótica. A NVIDIA não está apenas vendendo um chip, ela está oferecendo todo um ecossistema de software e ferramentas para acelerar a inovação. É a peça que faltava para tirar muitas das ideias de ficção científica do papel e trazê-las para o mundo real. Estamos no limiar de uma era onde máquinas autônomas e inteligentes se tornarão parte integrante do nosso dia a dia, e o Jetson Thor, com seu poder de processamento monumental, será o cérebro por trás de muitas delas. E aí, galera, que viagem, hein? Passamos por um Windows feito sob medida para nós, gamers. Vimos o ROG Ally chegar para balançar o mercado de portáteis e até sonhamos com um futuro em 3D sem óculos com o Absolute 3D One. Falamos de tecnologias que resolvem problemas do nosso dia a dia, como o Powerbank super rápido da EcoFlow, e outras que repensam a indústria, como o laptop modular da Framework. Foi uma verdadeira maratona de inovação, mostrando que a tecnologia não para de evoluir e de nos surpreender a cada instante. Também olhamos para as estrelas com os desafios do Starship da SpaceX, que nos lembram da complexidade e da beleza da exploração espacial. Vimos como a IA está transformando ferramentas que já usávamos, como o Google Translate, em plataformas de aprendizado poderosas. E, para fechar com chave de ouro, vislumbramos o futuro da robótica e dos carros autônomos, com o incrível Jetson Thor da NVIDIA. Cada uma dessas notícias é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que está montando o mundo de amanhã. Um mundo mais conectado, mais inteligente e, com sorte, mais sustentável. É por isso que eu amo o que eu faço. A tecnologia é essa força incrível que impulsiona a humanidade para frente, e poder compartilhar essas descobertas com vocês é o que me motiva. Aqui no Hardware Tech BR você sempre fica por dentro das maiores novidades do mundo da tecnologia. Então, se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!